Questão 1, módulo 3. Complete as lacunas. Vamos ver aqui como que é isso. Pela Lei 9.717, em seu artigo 8º, é determinado que os responsáveis pelos poderes, órgãos ou entidades do ente estatal, os dirigentes da unidade gestora do respectivo regime próprio de previdência social e os membros de seus conselhos e comitês respondam. Aí tem uma lacuna aqui, né? Respondam por infração ao dispositivo nesta lei, sujeito-se no que couber ao. Bom, todo funcionário público tem o disciplinar, né? O regime disciplinar. Então, primeira coisa aqui, ó, regime disciplinar é um desses dois aqui. Responde diretamente, ó, 1A. Ok? Alternativa A. Questão 1, alternativa A. Beleza? Questão 2, módulo 3. Os dirigentes da unidade gestora do regime próprio de previdência deverão atender aos seguintes requisitos mínimos, exceto, cuidado com exceto, aqui é aquela questão, né, de o regime próprio, ele tem que ser administrado, tem que ser gerenciado, além do comitê, conselho deliberativo e conselho fiscal, pelo dirigente. E aí, na Lei 9.717, no seu artigo 8º-A, também, ele fala sobre o que precisa ter. E aqui está falando o que não precisa ter, né? Então nós vamos ler algumas coisas que precisam ter e ver qual que não precisa. Não ter sofrido condenação criminal ou incidido em alguma das demais situações de inelegibilidade previstas pela lei, isso tem que ter. Possuir certificação e habilitação comprovadas nos termos definidos em parâmetros gerais. Essa é a questão da certificação que vocês estão estudando, né? Tem que ter essa certificação, sim. Isso tem que ter, isso tem que ter. Ter formação no mínimo equivalente ao 2º grau? Não. Isso é dirigente, ó, dirigente. Tem que ser 3º grau, tá? Tem que ser faculdade. Alternativa C aqui. Vamos ver essa D. Possui comprovada experiência no exercício da atividade nas áreas. Então, às vezes a certificadora, essa daqui está certa, nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial e auditoria. Beleza. Mas acredito que em outras provas ela vai tirar isso daqui e colocar alguma coisa de humanas, né? Ou de tipo biológicas, né? Ou de medicina, enfermagem, assistência social. E você vê que as áreas são áreas administrativas, né? Ó, financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria, ok? Então, só tomar cuidado com isso daqui, mas é 2C. Questão 3, módulo 3. Complete as lacunas. Os dirigentes do ente federativo instituidor do regime próprio de previdência social e da unidade gestora do regime e os demais responsáveis, de novo falando sobre a responsabilidade, né? Unidade gestora do regime, os demais responsáveis e a aplicação dos recursos previdenciários, inclusive os consultores. Ó, isso daqui também é importante. Na prova, muitas vezes é perguntado quem que pode ser responsabilizado. Todo mundo pode ser responsabilizado, né? Ó, inclusive consultor. Distribuidor é quem vende as cotas, é o gerente que vai aí, a pessoa da corretora, né, o profissional que vai aí vender para você a cota de investimento de um fundo, né? Então é o distribuidor do produto. A instituição financeira, o fundo de investimento, que tem recebido os recursos, seus gestores e administradores serão, aí está perguntando se é solidariamente ou subsidiariamente responsáveis, na medida de sua participação pelo ressarcimento dos prejuízos decorrentes da aplicação em desacordo com a a que tiverem dado causa. Bom, quando falar acordo ou desacordo, é legislação vigente. Não tem a ver com regime instituidor, regime disciplinar, não. Regime disciplinar acontece quando você faz alguma coisa que conflite com a legislação vigente, você vai ser responsabilizado. E regime instituidor também não tem nada a ver. Isso daí é um instituto que vai te pagar a aposentadoria, é outro termo. Então, tá na B ou na D.
Aí está a diferença do subsidiário e do solidário. É solidário, né? Sempre vai ser solidariamente. Qual a diferença dos dois? O subsidiário, por exemplo, eu sou o dono do fundo de investimento e teve mais uma pessoa que foi aí vender, que é o distribuidor. No solidário, no subsidiário, na verdade, no subsidiário, que é o primeiro ali que está errado, é o seguinte: você só pode me processar depois que você processar o primeiro. Tem uma ordem que você tem que seguir para processar, né? Para ir atrás. No solidário, não. Você vai processar a pessoa que você vê que você tem mais direito a receber e depois eles lá se virem em ajustar com eles. Eles são solidários entre eles, ok? Então, vai ser sempre esse solidário, tá? 3D. Questão 4. Das alternativas abaixo, qual é o requisito que os dirigentes da unidade gestora do regime próprio de previdência deverá atender? Ter formação superior? Isso daqui é. Sólido e comprovado conhecimento em governança e controles internos? Não fala exatamente isso, né? Possuir certificação de probidade administrativa e ser concursado? Não, tem muito presidente aí, tem muito dirigente que não é concursado, é de livre nomeação e não tem ainda essa certificação de probidade administrativa, tá errado também. Ser formado em cálculos atuariais? Não necessariamente, fala formação superior. Então 4A. Questão 5, módulo 3. Os dirigentes, segundo o artigo 8A da Lei 9.717 de 1998, são... Tem um... subsidiariamente, lembra que eu falei que subsidiariamente não tem nada? Solidariamente responsáveis na medida de sua participação pelo ressarcimento dos prejuízos decorrentes da aplicação em desacordo com a... Opa, gostei dessa, hein? Solidariamente e subsidiariamente não. Nenhuma das alternativas corretas. Essa B aqui, ó. Questão 6, módulo 3. Complete o espaço. A lacuna. Dispositivos legais está a prerrogativa, aí tem o espaço aqui, certo? Como órgão responsável pela orientação, supervisão e acompanhamento do RPPS, Secretaria da Previdência Social, né? Ministério da Economia, aqui ó, Tribunal de Contas ainda faz a supervisão pelo, né? Congresso quer saber como que tá, o Congresso Nacional quer saber como que tá, o Tribunal de Contas são os olhos do Congresso Nacional. Mas aqui está falando de orientação, de acompanhamento. Aí é a Secretaria da Previdência, né? Questão 6, alternativa A. Questão 7 do módulo 3. Qual a função da Secretaria de Política de Previdência Social? Vocês vão ver, eu acredito que vai ser difícil a certificadora, quem está fazendo a prova, perguntar sobre a Secretaria de Política de Previdência Social. Geralmente a gente conhece a Secretaria de Previdência Social. Essa Secretaria de Política está embutida, é uma subsecretaria. Ela que cuida das normas, que cuida propor normas, entendeu? Questão de políticas de previdência social, essas questões mais normativas. É a política, tanto que é o nome aqui, né? Secretaria de Política da Previdência Social, ok? Geralmente a certificadora ela pergunta da Secretaria da Previdência. Isso daqui está embutido lá. Ah, Marcos, mas por que fala da Secretaria da Política de Previdência? Porque ela é uma subsecretaria que faz essa questão das políticas, de formular, propor normas, entendeu? Então, fiscalizar não, né? Ela não fiscaliza. A Previdência Social e supervisionar os regimes próprios. Formular políticas de previdência social, aqui ó, formular políticas, supervisionar os programas e ações das entidades, supervisionar os programas e ações, né? Quais são as ações que eles estão fazendo, tal. Propor normas, ó, isso daqui eu já pararia aqui, ó, para organização e manutenção dos regimes próprios, tá? Então 7B. Vamos ver a C. Formular políticas de previdência social e para a previdência privada, não, previdência privada não, né?
Todas as alternativas estão corretas? Também não. Então é a 7B. Questão 8, módulo 3. Além da Secretaria de Previdência Social, quais são os outros 2 órgãos que podem fiscalizar os regimes próprios de Previdência Social? Bom, Ministério Público, Tribunal de Contas, Secretaria de Previdência, vamos ver aqui. Tribunal de Contas e Ministério Público, essa primeira. Banco Central não, o Banco Central não fiscaliza. Fiscaliza instituição financeira, supervisiona instituição financeira. Política Federal, Ministério Público, Polícia Federal não, fiscaliza não, ela já vai para, né, pro deu busca e apreensão, alguma coisa nesse sentido aqui. Então é o 8º A, Tribunal de Contas e Ministério Público de Contas. Tá? Questão 9, módulo 3. Segundo a Lei 9.717 de 1998, em seu artigo 8º A, o 8º e o 8º A fala sobre quem que pode ser punido, quem que pode ser responsabilizado caso aconteça, caso tenha alguma irregularidade no Instituto, né? Ou no RPPS de uma forma geral. Então, olha só, os dirigentes do ente federativo, interessante a gente grifar aqui quem que ele está responsabilizando, a forma de estudar. Os dirigentes do ente federativo, dirigentes do ente, prefeito, instituidor do RPPS e a unidade gestora do regime, a unidade gestora é o, né, IPREM, IPREV, IPREB, enfim, ou um fundo, né, FUNPREV, e os demais responsáveis pelas ações de investimentos, e aplicação de recursos previdenciários, inclusive os consultores, me pegando aqui, distribuidor. Distribuidor é o cara que vende a cota, né? O gerente ali que está vendendo a cota para você, está distribuindo a cota. Instituição financeira, olha o banco ou a corretora, a administradora do fundo de investimento, o fundo de investimento que tenha recebido os recursos e seus gestores, e também o gestor e administrador. Pegou geral, né? Eles vão ser toda essa galera aqui. Será o quê? Totalmente isento de responsabilidade? Não, né? Isentos de responsabilidade na medida de sua participação por ressarcimento dos prejuízos decorrentes da aplicação. Eles vão ressarcindo e vai saindo daí da responsabilidade, né? Não, tá errado também. Solidariamente responsáveis na medida de sua participação pelo ressarcimento dos prejuízos decorrentes de aplicação em desacordo com a legislação e tudo mais. Solidariamente, né? Às vezes eles colocam subsidiariamente. Não, é sempre solidariamente responsáveis. Né? Parcialmente responsáveis na medida de sua participação pelo ressarcimento dos prejuízos. Não, solidariamente responsáveis. Solidariamente responsáveis, basicamente, quem vai responder o processo quando o Tribunal de Contas, quando o Ministério Público estiver processando, abrir uma ação pública em cima do... Ela vai em cima de quem teve mais, quem ela vê que tem mais condições de pagar. Ou é o fundo, ou o gestor, ou o administrador, entendeu? Ou a instituição financeira. Quem que ela se fosse subsidiário, teria que ter uma hierarquia. Não, primeiro processa o distribuidor lá, o estagiário. Se der errado, aí você vem para mim. Aí depois tem o gerente. Depois tem uma ordem para você seguir. Solidário não, né? Então todo mundo é solidariamente responsável. Ok? Então 9C. Questão 10, módulo 3. Segundo a Lei 9.717 de 1998, seu artigo 8º, os responsáveis pelos poderes, órgãos ou entidades do ente estatal, os dirigentes da unidade gestora do respectivo regime próprio de previdência social e os membros dos seus conselhos e comitês, 3.4 pontinhos aqui, né? Podia ser 3, respondem indiretamente, não é indireto não, diretamente, amigão, por infração ao dispositivo nesta lei. Não respondem diretamente, não, respondem diretamente. Opa, vamos ver se tem mais alguma coisa errada, porque muitas questões começam bonitinho e depois acaba, né? Essas são as piores, são as mais
venenosos. Respondem diretamente por infração ao disposto nessa lei, sujeitando-se, no que couber, ao regime disciplinar. É isso aí, ó. A lei que ele fala é essa lei aqui, né? Ó. Tá no artigo 8º. Então essa daqui, ó. Respondem diretamente. Ah, mas eu vou ter que decorar a lei. Não, decora que ele responde diretamente. Tá? Não respondem em hipótese alguma por infração ao dispositivo desta lei. Para, né? Então por que existe a lei? Então, 10C.